Quando a gente fala de metabolismo, a gente logo pensa e relembra esse gráfico aqui, né, que é um gráfico famoso, conhecido, presente em livros-texto da fisiologia do exercício, e que tenta de alguma maneira nos mostrar como é que é a participação, como é que é a contribuição, como vocês podem ver aqui nesse gráfico azul, quadrante esquerdo, no eixo Y, como que se dá a participação, né, a capacidade percentual de participação de cada um dos três grandes sistemas de fornecimento de energia durante o exercício. Durante um exercício que é feito e vai se prolongando, né? Esse gráfico aqui eu peguei do livro, que é uma das últimas edições, o livro do Makar, 2003, que já é um livro de uma década atrás, dependendo de como a gente conta o tempo, um livro de 2 décadas atrás, mas que acaba servindo ainda para a gente entender e ensinar hoje como é que funciona o metabolismo energético durante o exercício. A gente precisa fazer alguns comentários a respeito desse modelo aqui de metabolismo energético para entender as limitações dele. Tá? Esse modelo aqui ele assume que esse percentual de participação de cada metabolismo energético, cada um dos três sistemas metabólicos, acontece em função do tempo para um exercício que é iniciado de forma máxima. Então, uma primeira limitação desse modelo aqui de metabolismo energético é a necessidade de a gente assumir que seja possível o indivíduo começar um exercício de forma máxima, ou seja, um esforço máximo, e prolongar esse esforço máximo durante vários minutos. O que na prática a gente sabe que é impossível, né? Na prática a gente sabe que quando a gente começa um exercício em esforço máximo, a capacidade da gente tolerar esse exercício é de apenas alguns momentos, apenas alguns segundos. Então ele tem como principal limitação a suposição de que seja possível realizar um exercício em esforço máximo durante vários minutos, né? Essa é uma limitação importante, porque quando a gente fala em metabolismo energético, a gente está falando de como os sistemas de provimento de energia, né, para ressíntese do ATP funcionam em função de duas principais variáveis. Não as únicas, mas duas principais variáveis, que é a intensidade de esforço, ou intensidade de exercício, e duração do exercício. Dependendo da intensidade do esforço para uma mesma duração, a gente pode ter diferentes participações dos diferentes sistemas de provimento de energia. Dependendo da duração do exercício para um mesmo esforço, a gente também pode ter diferentes participações dos diferentes sistemas de provimento de energia. Tá ok? Não é simples entender metabolismo energético. Na verdade, a gente tenta simplificar algo que é razoavelmente complexo de se entender. A dinâmica, né? Qual sistema de provimento de energia participa mais para ressíntese de ATP? É o aeróbio? É o anaeróbio? É o anaeróbio lático? É o anaeróbio alático? Então a gente tem uma principal limitação que é esse modelinho teórico aqui, que até hoje é utilizado em livros-texto, ele faz a suposição de que seja possível a gente iniciar um exercício em esforço máximo e perdurá-lo em esforço máximo. Tá? Porque o comportamento de cada um desses sistemas aqui que a gente está vendo, sistema glicolítico, lático, com produção de lactato, ou como está dito aqui, ó, glicólise em amarelo, sistema ATP-CP de energia imediata em verde, ou sistema oxidativo aeróbio de longo prazo em vermelho, esse modelinho teórico aqui ele assume
que esse comportamento acontece se a gente estiver fazendo um esforço máximo, né? Se a gente não estivesse fazendo um esforço máximo, imaginem vocês, se a gente estivesse fazendo um esforço leve ou moderado durante 10 minutos, a gente não teria que ter recrutado tanto o metabolismo, por exemplo, ATP-CP, para provimento de energia nesses momentos iniciais de exercício. Por quê? Porque a intensidade é baixa. O metabolismo, a gente vai ver mais para frente, que o metabolismo ATP-CP ele é especialmente importante para prover energia em esforços de altíssima intensidade. Então, se a gente não tem um esforço de alta intensidade, não é só porque é início de exercício que eu vou demandar uma quantidade tão alta, quase 100% do metabolismo ATP-CP para cobrir 100% da energia ou quase 100% da energia daquele exercício. Tá bem? De qualquer forma, esse modelinho de metabolismo energético aqui é um modelinho que a gente tem em livros-texto. Eu já vou comentar desse outro modelo à direita aqui, do Paul Guest, de 2001, que também é um modelo antigo, mas é um modelo mais próximo do real. Mas antes de eu comentar o modelo do Paul Guest, vamos continuar aqui nesse modelo aqui de livro-texto. Ele assume que um exercício iniciado em esforço máximo, nos momentos iniciais desse exercício em esforço máximo, quase 100% da energia necessária para a realização do exercício, ou seja, quase 100% da energia necessária para ressintetizar o ATP utilizado nesse exercício é coberto pelo metabolismo, ATP-CP. Então é coberto pelos estoques que a gente tem no músculo de ATP, mais os estoques de creatina fosfato. Esse primeiro sistema energético aqui é chamado de sistema de alta energia ou energia imediata, é também conhecido como sistema dos fosfagênios de alta energia. E ele é o sistema que mais rapidamente consegue ressintetizar o ATP. Lembrando que o ATP é a moeda que a célula tem para obter energia para as funções vitais da célula, né? Então, mesmo quando a gente está em repouso, ou até mesmo dormindo, ou até mesmo, por exemplo, um estado de coma, a gente gasta energia, a gente tem um gasto metabólico basal. E esse gasto metabólico basal nada mais é da que energia que a gente gasta em forma de ATP para manter as funções vitais básicas do corpo. Basicamente, quando a gente está falando em metabolismo basal, a gente tem que manter todos os potenciais de membrana estabelecidos. Para manter os potenciais de repouso das membranas celulares, a gente precisa de ATP, porque o ATP participa da atividade daquela bomba, daquela proteína importante, aquela bomba chamada bomba sódio-potássio ATPase. Quando a gente está falando de exercício, além da atividade da bomba, sódio-potássio ATPase, a gente também tem funções diretas, energia, né, para manter as funções diretamente relacionadas ao exercício, que é o ATP gasto na atividade de outra proteína, chamada bomba cálcio ATPase, que é uma bomba que resgata o cálcio do meio extra-retículo sarcoplasmático para dentro do retículo sarcoplasmático, e obviamente o ATP gasto diretamente no deslizamento das proteínas contráteis para a geração de força, né? Aquele ATP que é gasto lá na cabeça da miosina para a conexão da cabeça da miosina com os sítios ativos da actina. Esse ATP aqui, se a gente considerasse só o ATP disponível nos nossos tecidos, a gente estima-se que a gente teria energia em forma de ATP disponível para uma contração vigorosa de 1 a 2 segundos. Obviamente é uma estimativa, porque para a gente conhecer
na prática, a concentração real de ATP, a gente precisaria abrir todo o tecido, né? Ou seja, a gente precisaria matar o sujeito, abrir todo o tecido e utilizar uma técnica confiável para quantificação da concentração de ATP tecidual. Como, obviamente, não se faz isso, então a gente estima, por algumas tecnologias, a concentração e alguns cálculos matemáticos, a concentração disponível no músculo para contração muscular. E essas estimativas todas são de que se a gente fizesse um exercício vigoroso, a gente teria um ATP disponível para no máximo 1 a 2 segundos de contração. Mesmo que esse exercício não seja vigoroso, a concentração de ATP no músculo não daria para muito mais do que alguns poucos segundos. Então é necessário ressintetizar esse ATP para que esse ATP volte e continue sendo utilizado para provimento de energia naquelas 3 funções que eu falei para vocês, né? A atividade das bombas, bomba sódio, potássio, ATPase, cálcio, ATPase, e o ATP e a energia necessária para a contração muscular. O primeiro sistema a fazer isso é o da creatina fosfato. E ele é considerado junto do próprio ATP, porque a gente vai ver que é basicamente uma reação que a gente precisa utilizando a creatina fosfato para ressintetizar o ATP. Então, como são pouquíssimas reações, a quebra desse substrato aqui, da creatina fosfato, para liberar energia para ressintetizar o ATP, como são poucas reações, essa via aqui é muito rápida, que é chamada de também imediata. Aí, por isso a gente acaba considerando esses dois elementos juntos, o ATP e a creatina fosfato, como sendo ambas pertencentes ao sistema de energia imediata. Esse sistema de energia imediata, de acordo com esse modelinho teórico aqui, ele cobriria em torno de 12 a 15 segundos de contração muscular vigorosa. Ou seja, os 12 ou 15 segundos iniciais de um exercício feito em esforço máximo, a maior parte, quase 100% da energia necessária para um esforço vigoroso dentro dos 10, 12, 15 segundos iniciais seriam cobertos pelo metabolismo ATP-CP. Porém, à medida que o exercício vai progredindo, esse esforço máximo vai progredindo, a contribuição do sistema de energia imediata, do ATP-CP, vai diminuindo. Os estoques de fosfocreatina também são limitados. Então, quando a gente junta os estoques de ATP com os estoques de creatina fosfato, isso seria suficiente para cobrir o provimento de energia para contração muscular vigorosa apenas entre 10, 12, 15 segundos no máximo dessa contração. A partir de 12, 15 segundos, a partir do momento que o exercício, à medida que o exercício continua, a contribuição desse sistema anaeróbio vai diminuindo de forma exponencial. Nesse gráfico aqui é um exponencial quase linear, né? À medida que a gente tem um aumento aqui da duração do exercício, a contribuição do sistema energético vai diminuindo. À medida que a contribuição do sistema energético vai diminuindo, o exercício vai progredindo, a célula precisa obter energia por meio de outros sistemas. Entra em ação, então, começa a ganhar importância a partir do 10º segundo, chegando a predominância da contribuição energética já em menos de 30 segundos, o sistema glicolítico, que é o sisteminha aqui amarelo, de energia a curto prazo, provido ali pela quebra da glicose, que é chamada de glicólise, que muitas vezes é chamado de forma até errônea, glicólise anaeróbia. É desnecessário chamar a glicólise de anaeróbia, porque a gente vai ver mais para frente que em nenhuma das reações da glicólise a gente precisa de oxigênio. Então é irrelevante falar que é redundante falar que ela é anaeróbia. Ali não tem participação de oxigênio. Tá?
Então, à medida que o exercício progride, a gente tem um aumento da participação do metabolismo glicolítico, que atinge o máximo da sua contribuição a partir ali do 30º, de acordo com esse modelinho aqui, disponível lá no livro do McArdle, e permanece contribuindo com quase 100% da energia necessária para a contração muscular durante várias dezenas de segundos. Então, a partir do 30º ele já está contribuindo com quase 100%, e essa contribuição de quase 100% da energia necessária permanece até um pouquinho a mais do que 120 segundos, do que o segundo minuto. Quando então uma outra via metabólica começa a ganhar importância, que está aqui desenhado em vermelho, que é a via oxidativa ou aeróbia. Essa via oxidativa ou aeróbia tem a ver com a oxidação de diferentes substratos energéticos. O substrato que é mais rapidamente oxidado é o carboidrato, mas também pode ser a oxidação de gordura ou proteína. Então, esse metabolismo aqui que oxida um substrato energético, ele demora mais para ser ativado, porque ele depende de um número muito maior de reações químicas e precisa da disponibilidade de oxigênio lá no finalzinho da cadeia transportadora de elétrons dentro da mitocôndria. Falaremos disso mais adiante. Esse sistema aqui, ele começa a ser predominante no fornecimento de energia para o exercício a partir de mais ou menos 3 minutos de duração, ou 180 segundos de duração. A partir de 180 segundos de duração de um exercício que iniciou de forma vigorosa e continuou de forma vigorosa durante algum tempo, esse metabolismo aqui começa a prover energia de forma predominante até prover 100% de energia a partir dos minutos posteriores ao minuto 180 segundos. Esse aqui é o modelinho que vocês já viram em algum momento, em outras disciplinas, e que normalmente a gente encontra nos livros texto da fisiologia do exercício. Porém, ele tem algumas limitações. Além das limitações inerentes ao fenômeno, que é como medir metabolismo energético no indivíduo, não só em vivo, mas no indivíduo praticando exercício. A gente não tem técnicas para fazer isso diretamente, então os nossos melhores recursos são as estimativas, os modelos matemáticos, com uma ou outra medida de imagem, dependendo do exercício que a gente consiga fazer dentro de equipamentos de ressonância, de imagem. Além dessas limitações do próprio fenômeno, esse modelinho aqui ele tem algumas limitações. E agora eu começo a comentar esse modelinho do lado aqui, que está disponível num artigo de revisão do Sports Medicine 2001, de um cara chamado Paul Gasting, que se assemelha muito mais com o que acontece na prática. Tá? Ele se assemelha muito mais com uma situação real de exercício, inclusive porque esse modelinho aqui ele tem um suporte maior de evidências experimentais. Tá? Nesse modelinho aqui, a gente tem os três sistemas de fornecimento de energia, o aeróbio e os dois anaeróbios, o anaeróbio glicolítico, ou seja, o anaeróbio lático, porque tem produção de lactato aqui, e o anaeróbio alático, porque não tem produção de lactato aqui. Nesse modelinho aqui, a primeira coisa que a gente percebe é que o desenho das curvas já é diferente, né? Então, por exemplo, a gente percebe que a participação do metabolismo do ATP-CP ela é muito mais rápida, né? O quanto esse metabolismo participa do provimento de energia para o exercício vigoroso é muito mais rápido, cai muito mais cedo do que nesse modelo anterior. Nesse modelo anterior, a capacidade do sistema ATP-CP seria um pouco mais longa. Nesse sistema aqui, embora a escala do gráfico não seja a melhor escala para a gente ver aqui no eixo X, ele cai muito mais rápido, né? Ao mesmo tempo que a participação do metabolismo glicolítico, que é essa linha aqui onde eu estou apontando para vocês, ganha importância muito mais rápido do que
do gráfico anterior. Então o tempo de resposta desses dois metabolismos aqui é um tempo de resposta maior. Assim como acontece com o metabolismo oxidativo. A gente vê que o metabolismo oxidativo aqui, ele ganha importância. O que eu chamo de ganho importância? Ele começa a prover a maior parte da energia necessária para o exercício, não a partir de 180 segundos, como é esse modelinho aqui do livro do Macardo, mas sim a partir dos 60 segundos de exercício em esforço máximo. Mais ou menos por volta de 60 segundos, ou seja, no primeiro minuto, a gente já tem aqui a participação do metabolismo aeróbio, provendo a maior parte da energia, a maioria da energia necessária para a realização desse exercício. Tá? Então, a primeira coisa de diferente que a gente percebe aqui é que a contribuição desses sistemas energéticos aqui ela é temporalmente diferente do que a contribuição desses sistemas energéticos aqui no livro do Macardo. Tá? Dizendo isso de outra forma, o metabolismo aeróbio ele é importante para prover a maior parte da energia necessária para o exercício muito mais cedo do que esse modelinho do Macardo diz. Tá? Isso aqui é importante porque tem muita gente que fala, por exemplo, professor, num teste incremental máximo, acima do limiar anaeróbio, que é aquele segundo limiar de lactato, a predominância do metabolismo é aeróbia ou anaeróbia? Tem muita gente que acha que o termo limiar anaeróbio, que é um termo que gera confusão, quer dizer que acima do limiar a predominância é anaeróbia. E não é. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, trabalhos experimentais mostrando a contribuição dos sistemas aeróbio e anaeróbio ao longo de um teste incremental. A predominância é sempre aeróbia, tanto abaixo do limiar, do segundo limiar, do limiar anaeróbio, quanto acima. Mesmo perto da potência máxima, mesmo perto do VO2 máximo. A contribuição do sistema aeróbio é sempre a maior para a realização daquele exercício. Então a gente não tem predominância anaeróbia num teste incremental máximo. Predominância anaeróbia acontece só em exercícios em esforço máximo durante pouquíssimos segundos. De acordo com esse modelo aqui, o esforço tem que ser máximo e o exercício tem que ser menor ou igual a 60 segundos. Porque a partir do 70º segundo, a predominância já é do metabolismo aeróbio. Tá? Então a primeira coisa que a gente percebe é o aspecto temporal dos sistemas de fornecimento de energia com relação à energia necessária para a realização do exercício. O segundo aspecto importante que a gente vê de diferença é que aqui nesse modelinho do Macardo, quando você tem a participação de um metabolismo, de um sistema energético provendo energia, ele provê praticamente 100%. Né? E quando ele começa a perder a capacidade de prover energia em 100%, você tem um outro metabolismo alcançando 100%. Ou seja, em cada faixa de duração de exercício, você tem um sistema provendo 100% da energia. Quando um não é um, é o outro. E a gente sabe em biologia que no mundo vivo, né, no mundo biológico, nada é 100%. Nada é zero e nada é 100%. A gente tem que falar de predominância, né, de maior contribuição, mas nada é 0% e nada é 100%. Nesse gráfico, nessa figura aqui do Guest, a gente percebe que, por exemplo, mesmo quando o exercício se prolonga para 300 segundos, mesmo quando o exercício é prolongado, os sistemas anaeróbios sempre provêm algum tipo de contribuição, mesmo que ela seja pequena. Então, mesmo aqui o metabolismo do ATP-CP, que é essa linha aqui, que contribuiu muito nos primeiros segundos de um exercício, de um esforço máximo, e depois perdeu a importância ao longo do exercício à medida que esse esforço máximo foi se prolongando, mesmo quando a gente tem vários minutos de execução desse exercício, a gente ainda tem alguma participação do fornecimento de energia pelo metabolismo do ATP-CP. Assim como do outro metabolismo anaeróbio, o metabolismo glicolítico. Ou seja, a gente nunca tem 0% e a gente também nunca vai ter 100%
coberto só por um metabolismo. Por esses dois motivos, principalmente, é que esse modelinho aqui do Paul Gasting é um modelo mais próximo da realidade, tá? Foi um modelinho construído baseado em evidências experimentais, tá? Mas como eu falei para vocês, esses modelos são modelos teóricos que ajudam a gente a entender o fenômeno, mas a dificuldade de se medir isso em exercício é tão grande que a gente não entende como os diferentes aspectos podem interferir nessas vias metabólicas. Porque isso aqui, teoricamente, é um modelinho teórico que deveria servir para todo mundo. Mas, obviamente, que tem diferenças. Por exemplo, tem diferenças individuais. Nesse gráfico aqui, também disponível no artigo do Paul Gasting de 2001, a gente vê o shape das curvas da contribuição energética de cada metabolismo em dois indivíduos treinados, um indivíduo treinado em endurance e um indivíduo treinado em sprint, ou seja, em esportes de esforços de alta intensidade e curta duração. A gente percebe que, por exemplo, os indivíduos que são treinados em sprint, eles têm uma capacidade maior de utilizar mais o metabolismo ATP-CP para prover energia para um mesmo esforço, num mesmo tempo, do que o indivíduo que é treinado em endurance. Por quê? Porque, obviamente, o indivíduo que é treinado em endurance, ele tem mais condições de prover energia de forma aeróbia, a gente está vendo aqui a linha tracejada, do que o indivíduo que é treinado em sprint, com a linha contínua aqui embaixo. Então são diferentes aspectos que interferem nessas vias metabólicas e que são ainda pouco conhecidos da área de fisiologia do exercício, porque dada a dificuldade que a gente tem de realização das medidas.